Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, os familiares, os irmãos da congregação de cada irmãos. Bom, vamos então fazer o estudo da revista A Sentinela, o estudo 49, que tem o tema: o que você precisa fazer para viver para sempre? Baseado no livro de João, no capítulo 6, versículo 40, que diz que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele tem a vida eterna. E qual o objetivo do estudo? O objetivo é entender os benefícios que tanto os ungidos como as outras ovelhas podem ter por meio do sacrifício de Jesus. Fique à vontade para se inscrever no canal, dar um like, que é de grande importância, e compartilhar. Porque assim o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é de grande importância e vai distribuir para mais pessoas, mais irmãos e mais estudantes. Sem emulação, vamos ao parágrafo 1º. O que muitos acham da ideia de viver para sempre? Para algumas pessoas, a ideia de viver para sempre pode parecer pouco atraente ou até mesmo impossível. Mas pensam assim porque não sabem o que Jeová promete sobre a vida eterna. Em João, no capítulo 3, versículo 16, é destacado o amor de Deus que deu seu Filho para que os crentes pudessem viver para sempre. Parágrafo 2. O que João, no capítulo 6, diz sobre a vida eterna? Jesus destacou que a ressurreição e a vida eterna fazem parte do propósito de Deus para a humanidade. Estas palavras reafirmam a promessa mencionada em outras partes da Bíblia, onde é mostrado o desejo de Deus de devolver a vida àqueles que amam. A ressurreição não só simboliza o poder de Jeová sobre a morte, mas também a sua justiça e o seu amor ao lembrar-se de cada pessoa fiel que já viveu. Parágrafo 3º. O que Jesus disse em João, no capítulo 6, versículo 51. Embora o maná fosse um presente milagroso de Deus, aqueles que o comeram não foram poupados da morte. No entanto, Jesus chamou a si mesmo de o verdadeiro pão do céu, o pão de Deus e o pão da vida. Parágrafo 4. O que significa pão vivo e minha carne? Pergunta do 4. Por que alguns ficaram chocados com as palavras de Jesus? Talvez muitos pensassem que teriam que comer literalmente a carne de Jesus, o que os transformaria em canibais. Parágrafo 5º. Porque temos certeza que Jesus não quis dizer que as pessoas teriam que beber o seu sangue literal. Já nos dias de Noé, Deus proibiu os humanos de consumir sangue. E mais tarde, ele repetiu essa proibição na lei que deu a Israel. Qualquer pessoa que comesse sangue tinha que ser eliminada. Parágrafo 6º. Como sabemos que Jesus estava usando uma linguagem simbólica? Em João, capítulo 6, versículo 53. É claro que Jesus estava falando figurativamente. Não foi a primeira vez que o fez, porque recordemos o que disse a mulher samaritana, quando Jesus disse a ela: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der se tornará uma fonte dentro dele, jorrando para a vida eterna. Parágrafo 7, no subtópico: diferença entre duas ocasiões. O que algumas pessoas dizem sobre as palavras de Jesus em João 6,53? Algumas pessoas religiosas afirmam que o que Jesus disse em João 6,53 sobre comer a sua carne e beber o seu sangue lançou as bases para a ceia do Senhor. Baseia-se também no fato de que nesta ocasião posterior ele usou palavras semelhantes. Parágrafo 8º. Quais são algumas diferenças entre essas duas ocasiões? Teremos uma imagem como será mostrada em respeito aos direitos autorais da organização. Vamos então à resposta da primeira pergunta. Quais são algumas diferenças entre as duas ocasiões? Primeiro, quando e onde Jesus falou as palavras de João, no capítulo 6, versículos 53 ao 56, foi diante de uma multidão de judeus na Galileia, no ano 32 da nossa era. Isto foi um ano antes de estabelecer a ceia do Senhor em Jerusalém.
A ilustração que nós temos aqui, na primeira ilustração, nós vimos aqui que Jesus está falando para uma multidão. Alguns que ouviram, murmuraram e outros ficaram escandalizados. Na segunda ilustração aqui, do lado, nós vemos aqui que Jesus está estabelecendo a ceia do Senhor com seus fiéis apóstolos. Parágrafo 9, no subtópico, o que as palavras de Jesus significam para você? Parágrafo 9. A quem se aplica o que Jesus disse durante a ceia do Senhor? Esta nova aliança não é feita com a humanidade em geral, mas com a casa de Israel, isto é, com os israelitas espirituais que governarão com Cristo no reino de Deus. Parágrafo 10. Qual é a outra diferença entre o que Jesus disse durante a ceia do Senhor e o que ele disse na Galileia? Também temos a imagem. Deve-se notar que durante a ceia do Senhor, Jesus se concentrou no pequeno rebanho. Este pequeno grupo foi formado inicialmente pelos fiéis apóstolos que o acompanharam naquele jantar. O que ele disse aos seus apóstolos nessa ocasião é muito diferente do que disse às multidões na Galileia. Ali Jesus tinha em mente um grupo mais amplo, de modo que suas palavras se aplicam a muitas pessoas. Na ilustração que nós vemos aqui um irmão comendo pão durante a ceia do Senhor. Os que comem o pão e bebem o vinho não comemorarão. Constitui um grupo pequeno, mas todos que demonstram fé em Jesus podem receber a vida eterna. Agora vamos ao parágrafo 11. O que mostra que na Galileia, Jesus estava falando de uma bênção que todos poderiam ter. Quando Jesus estava na Galileia, no ano 32, ele dirigia principalmente aos judeus que queriam que ele lhes desse pão. Mas ele lhes contou sobre algo muito mais benéfico do que a comida literal, algo que lhes permitiria ter a vida eterna. Parágrafo 12. O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Só receberá quem comer o pão, ou seja, quem demonstrar fé. Parágrafo 13. O que é necessário para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Todos devem reconhecer Jesus, isto é, aceitar, obedecer tudo o que ele ensina. Parágrafo 14. O que precisamos fazer para nos beneficiar do sacrifício de Jesus? Demonstrar fé no resgate, por aprender, colocando em prática os ensinamentos de Cristo Jesus. Parágrafo 15 e 16. Que coisas importantes aprendemos em João, capítulo 6? Quem come do pão e bebe do vinho mostra que faz parte do novo pacto e que tem a esperança de governar no reino celestial. Então não importa se somos ungidos ou das outras ovelhas. O relato de João, no capítulo 6, é muito significativo para nós. Ele ensina que todos nós devemos ter uma forte fé no resgate para ganhar a vida eterna. Qual é a sua resposta? Vamos então às 3 últimas perguntas finais. O que devemos fazer para viver para sempre? Devemos reconhecer que Jesus ele é o caminho e a verdade, e que somente uma verdadeira e genuína fé em Jeová e seu Filho Jesus Cristo nos dará a oportunidade de viver para sempre. Quais são algumas diferenças entre o que Jesus disse no ano 32, registrado em João capítulo 6 e no ano 33, durante a ceia do Senhor? Primeiro, quando e onde Jesus falou as palavras de João, do capítulo 6, versículos 53 a 56, foi diante de uma multidão de judeus na Galileia. No ano 32 da nossa era, isto foi um ano antes de estabelecer a ceia do Senhor em Jerusalém. Segundo, a quem ele dirigiu essas palavras? Na Galileia, a maioria dos ouvintes de Jesus estava mais interessado nas suas necessidades físicas do que nas suas necessidades espirituais. Deve-se notar que durante a ceia do Senhor, Jesus se concentrou no pequeno rebanho. Este pequeno grupo foi formado inicialmente pelos fiéis apóstolos que o acompanharam naquele jantar. O que ele disse aos seus apóstolos nessa ocasião é muito diferente do que disse às multidões na Galileia. Ali nessa multidão, Jesus tinha em mente um grupo mais amplo, de modo que suas palavras
se aplicam a muito mais pessoas. Terceira e última pergunta: mesmo não comendo do pão ou bebendo do vinho na ceia do Senhor, que esperança maravilhosa as outras ovelhas têm. As pessoas que Jesus chamou de outras ovelhas não devem comer pão nem beber vinho na celebração anual da ceia do Senhor, mas eles se beneficiam da carne e do sangue de Jesus Cristo. Eles fazem isso demonstrando fé no sacrifício redentor de Jesus. Espero que tenha ajudado os irmãos, que tenham uma ótima semana. Teremos uma semana especial, com um discurso especial. Espero que seja bem gratificante a todos, que possam assim fortalecer cada vez mais a fé dos queridos irmãos. Fiquem com Jeová, meus amados, e até semana que vem.